Com a gente é a doutora Silvia Isabelle Teixeira da Matra. Ela é diretora da Cidadania e Direitos Humanos da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, a Matra 5. Trabalho infantil. O que é considerado trabalho infantil, querida doutora Silvia Isabelle, por favor? Boa tarde a todos. Aqui no Brasil nós temos normas específicas para proteger a saúde, a segurança, enfim, tudo que diz respeito à tutela do menor. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto específico para proteger o menor, e nós temos normas previstas na Constituição, temos normas previstas na CLT e algumas normas internacionais que também tratam, sobretudo a Convenção 182 da OIT, que trata sobre as piores formas de trabalho infantil. Aqui no Brasil, a Constituição estabelece alguns parâmetros. Nenhum menor pode trabalhar abaixo de 14 anos. Mas a partir de 14 anos é possível se trabalhar, desde que seja na condição de aprendiz. A partir de 16 anos, qualquer pessoa pode trabalhar, desde que não seja em atividade noturna, perigosa ou insalubre. Então, esses são os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Doutora, eu tenho um ponto de vista parecido com o do meu companheiro Fernandão Cabucci, que está de folga hoje aqui. Me permitam, os juízes que determinam, eu sou contra essa lei, porque olha, com 9, 10 anos eu cuidava da loja de peças de carro do meu irmão que morreu recentemente, e eu ganhava um dinheirinho, depois eu vim morar em Salvador. Então, sabe, doutora, me permita, eu sou contra, e estudava e trabalhava um turno, tomava conta com 9, 10 anos de idade, desde cedo comecei a trabalhar. Então, eu sou contra essa da proibição do menor trabalhar, só um trabalho decente, desde quando ele estude, sabe, doutora? Me permita, eu sou contra isso, não sei o que é que a senhora pensa a respeito da minha opinião. A gente encontra muito esse tipo de argumento, né? Eu costumo dizer, por exemplo, Mário, eu lhe diria, imagine se você não tivesse trabalhado tanto a partir de 9 anos de idade. Não é? Pois é. Talvez você fosse uma pessoa de muito mais sucesso do que já tem. E poderia também ser um marginal. Não é? Poderia também, mas isso é um risco. Se todas as pessoas que estudassem não fossem marginais, o mundo estava salvo. Não é verdade? É verdade. Quantos marginais é muito complexo, é verdade. Assim, é uma discussão que vale muito a pena sempre a gente travar, mas eu acho que o principal de tudo é a gente, primeiro, não naturalizar o trabalho infantil, porque infelizmente, a gente se acostumou com esse cenário. A gente se acostumou a ver criança pedindo esmola na rua, a gente se acostumou a ver os pais explorando as crianças, a gente se acostumou com essa ideia de que o menor, ele pode trabalhar, a gente se acostumou com isso, mas é comprovado estatisticamente, através de vários estudos, não sou eu, juíza do trabalho, quem faz, é a responsável por esses estudos, mas estudos de sociólogos, estudos de pessoas que trabalham com medicina do trabalho, dizendo exatamente o contrário. O menor, quando ele trabalha, ele tem uma propensão muito maior a ter problema osteomuscular relacionado ao trabalho, ele desenvolve muito pouco a capacidade intelectual, porque ele já vai trabalhar, de uma forma mais diminuída a capacidade intelectual, exatamente porque ele já vai estudar cansado, muitos trabalham durante o dia todo, e estudam durante a noite. Certamente que o trabalho que você tinha aos 9 anos de idade, meu pai também começou a trabalhar aos 7 anos de idade. E meu pai é uma pessoa extremamente endurecida pela vida, assim, muito caloroso, muito amoroso, é um bom pai, é um excelente pai, eu diria, e um excelente avô. Porém, ele tem aquela parte dura, decorrente, talvez, da infância que lhe foi roubada. E muitas crianças tem essa infância roubada até hoje, entendeu? A gente tem um vídeo que se tornou quase viral, circulando na internet, no YouTube, quem quiser acessar, do nosso ministro, João Orestes Jalazem. Ele dizendo, em uma palestra sobre trabalho infantil, ele dizendo que ele não teve infância, que ele precisou trabalhar, que trabalhava muito duro, que a infância dele se resumia a trabalhar e a estudar. Ele não teve tempo de brincar, ele não teve tempo de atividades lúdicas, ele não teve tempo de compartilhar, de fazer as traquinagens próprias de uma criança. E ele se ressente disso, ele foi às lágrimas. Imagine, uma pessoa, e você olha, a gente olha para o ministro, ela é uma pessoa extremamente bondosa, mas uma pessoa dura também. Então ele mesmo disse que talvez essa alma mais dura se deve exatamente à infância que lhe foi roubada. Então, fica aí a reflexão, porque a gente ouve muito esse tipo de argumento de que seria ótimo para as crianças terem a responsabilidade de trabalhar, só que a infância
ela é um momento da vida que ela não retorna. E é um momento exatamente para as crianças se desenvolverem nesse tipo de intelectualidade, na parte lúdica, de brincar, de fazer as traquinagens próprias, de estudar principalmente, mas estudar de uma forma mais leve. Depois, quando começa a fase da adolescência, estuda de uma forma diferente, é mais voltado para a parte profissional. Quando chega na fase adulta, a gente vai brincar? Normalmente não. Normalmente não. Eu respeito, viu, doutora Silvia Isabelle, mas eu continuo data vênia, como dizem vocês, juízes, eu respeito, mas eu tenho o meu ponto de vista. O Zezito começou a trabalhar há quantos anos, Zezito? 8 anos de idade. Está aí um homem dócil, meigo, parceiro, amigo, leal. Não é isso? Mas todo mundo tem, né, Zé? Todo mundo tem a parte de durão. Mas você é sério, você é honesto, você é trabalhador, você é bom avô, você é bom pai, é bom filho. Eu estou vendo você aqui, estou vendo, Zé, dando esporro em seu filho. Eu acompanho tudo, Zé. É isso que eu digo. É um assunto muito polêmico. E se o povo quiser participar dessa polêmica aqui, pode ligar 3328-7666, 3328, diga, doutora Silvia Isabelle. Desculpe, Mário, eu lhe à interrompi. vontade. Olha só, o que a gente costuma ouvir demais é exatamente esse contraponto, né? Mas se a criança não vai para a escola, se o filho de pobre não vai para a escola, só lhe resta marginalidade. Como se só tivesse... Não é que só lhe resta a marginalidade, mas é um caminho, a realidade é essa. Porque aos 14 anos a menina já está namorando. Nosso tempo era difícil, né, doutora? No meu, da senhora eu não sei, mas era muito difícil. Entendeu? Hoje o menino já está namorando, tem mães até com 13 anos. Pois é, mas eu acho que a maior anos. reflexão que a gente pode fazer disso tudo é a responsabilidade que cada família tem. Não é que uma criança não possa trabalhar em qualquer atividade. Claro que uma criança pode ajudar na casa, a dobrar o lençol, a arrumar a cama, a desenvolver os serviços domésticos, porque isso faz parte da responsabilidade, da edificação da pessoa como cidadão. Não é verdade? Aí você vê, infelizmente, sabe, doutora, nós não temos estrutura nesse país para colocar, me desculpe, leis como essas em prática. Você sai na rua arriscado a ser um bocado de menino batendo carteira, por quê? Porque não pode trabalhar e não tem o que comer. A realidade é essa. Deixa eu falar aqui com o Soares da Ribeira. Você hoje sai na rua, o meu amigo Renato Lavigne me disse ontem, parabéns, Lavigne, nasceu o neto dele Noah, nosso neto, né, Renatão, porque Ruana é como se fosse minha filha também. Ele disse que ele sai lá de madrugada, já cobriu 7 Copas do Mundo, doutora Isabelle. E eu ando pela rua na Europa tranquilamente, sem nenhum receio. Pode ser até que eu seja assaltado. Mas aqui, quem vai andar de madrugada ali pela Piedade, ou até de noite pela Piedade? A menina aqui levaram o celular dela, a Mônica, tem uns 60 dias. Então, eu acho, mas quem sou eu? Estou dizendo aqui, eu dou a minha opinião, sou um leigo, como diz Fernando, sou um simples falador de microfone, não sou burro, entendo um pouquinho da vida, mas vocês entendem da lei. Soares na linha 2 da Ribeira, assunto muito polêmico, estou aqui com a doutora Silvia Isabelle Teixeira da Matra, ela é diretora de Cidadania dos Direitos Humanos, estamos discutindo sobre trabalho infantil, meu amigo César Soares. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Ele gosta desses temas. Diga aí, Soares. Eu gosto mais desses temas e já... Eu não sei a sua opinião. Já exaltei aí a Matra, né, como uma das... É verdade, você falou antes. Associações, é né, verdade. Que tem credibilidade junto à sociedade. Verdade, você falou isso mesmo, Soares. Então, exalto também o trabalho da doutora aí e já questiono o seguinte, que o trabalho infantil, quando se coloca assim o trabalho infantil com restrições, eu vejo que aí coloca-se o menor aprendiz. O menor aprendiz é um trabalho disfarçado, doutora. Porque eu tenho experiência disso. Porque trabalhei em órgãos que atendia essa parte aí do menor aprendiz. Ele estava lá, aprendia, mas trabalhava muito. Também recebiam o salário, parte ia para a poupança para quando ele fizesse 18 anos, retirasse e parte levava para casa. Você começou a trabalhar com quantos anos, Soares? 14 anos. Uhum. Entendeu? Então, Mário, o menor aprendiz é um trabalho. O estagiário que tem 14, 15, 16 anos é um trabalho. Certo? Remunerado. E remunerado. Todos eles. Então, qual a diferença que tem, a doutora, para o menor aprendiz e ele está em uma tenda aprendendo a ser alfaiate, aprendendo a ser sapateiro, entendeu?
de manhã e de tarde vai para o colégio. Valeu, qual a Soares. diferença que tem entre o menor aprendiz e um menor que está trabalhando para ajudar o pai? Doutora Silvia Isabel Teixeira, juíza, vai lhe responder, Soares. Um abraço, querido. Soares, obrigada pela pergunta. Polêmico, não, esse assunto é maravilhoso e eu acho que bom, cada vez... claro. Já é a segunda vez aqui, só na Rádio Celso, que eu venho para falar sobre esse mesmo assunto, que é trabalho infantil. Tá vendo como é bom? E da outra vez me foi questionado exatamente isso. Olha só, como eu disse agora há pouco, a Constituição da gente, ela tem uma regra específica para tratar sobre o trabalho do menor de idade. Então é possível o trabalho a partir de 14 anos somente na condição de aprendiz. Então o Soares, o nosso ouvinte, ele estava, se ele começou a trabalhar com 14 anos na condição de aprendiz, se fosse na legislação atual, estaria condizente com o que manda a Constituição, a partir de 14 anos. Agora esse contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho como outro qualquer. Ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair, ele é remunerado, o contrato ele é assinado na carteira de trabalho e tem uma série de regrinhas que são ligadas ao contrato de aprendizagem. Um contrato bem amarrado, tem que ter intermediação de uma instituição de ensino, ele não pode faltar, não pode comprometer o currículo escolar dele, se ele faltar demais, ele pode perder o contrato de aprendizagem, então ele tiver um mau rendimento na instituição de ensino, ele perde também o contrato de aprendizagem, então ele tem que passar de ano, então tem uma série de restrições previstas na lei. Então não é um trabalho como outro qualquer, é um contrato, se for um contrato de aprendizagem realmente legítimo, é um contrato bem amarradinho. Porém, se ele for um contrato de trabalho ilegítimo, ou seja, fora dessa legislação, consequentemente, vale a pena denunciar ao Ministério Público do Trabalho, que funciona aqui no Corredor da Vitória, bem pertinho da Docissões, um lugar bem conhecido. Vale a pena procurar o sindicato, vale a pena denunciar isso em uma associação. Enfim, vale a pena buscar a Justiça do Trabalho pedindo um vínculo de emprego, com direito à assinatura da carteira de trabalho, recolhimento da Previdência Social, recolhimento do Fundo de Garantia, porque esse contrato, apesar de nulo, em tese, é um contrato que gera efeitos, porque o contrato de trabalho é assim, ele mesmo nulo, ele não recobra a força anterior que já foi despendida, que já foi gasta pelo trabalhador, mesmo sendo uma criança. Então, a partir de 14 anos, somente na condição de aprendiz. De 14 a 16, somente nessa condição. A partir de 16 anos, o menor ele pode trabalhar, desde que não seja uma atividade noturna, periculosa ou insalubre. Eu cansei, por exemplo, de perguntar, de chegar a instituições aqui de Salvador, ser atendido por garçom que não tinha nem barba. E perguntava, a pessoa me dizia 15 anos, eu falei, você não pode trabalhar aqui. Você não pode falar com o dono da instituição, a gente dá uma de chata, digamos assim, nessa hora. Já cansei de ser atendida aqui por menor trabalhando, menor de 16 anos, trabalhando em posto de gasolina, que é uma atividade além de periculosa e insalubre. Para casa, para então, ele não pode ressocializar, que passa 3 anos, não sei quantos anos lá, depois ele sai. E eles cometem o mesmo delito. O mesmo delito. Veja, isso e outra coisa mais que eu escuto você falar aí, mas só que não dá tempo eu esclarecer tudo, eu gostaria que ela me dissesse isso. Porque eu acho que que meus irmãos começaram a trabalhar todo mundo cedo, inclusivamente eu estou aqui com meu marido, ele começou a trabalhar com 15 anos, e ninguém deu para marginal, ninguém de coisa, hoje que tem isso. É como você falou aí, que eu vi você fazendo essa mesma pergunta a ela, a doutora. E eu gostaria que ela me esclarecesse algumas dúvidas aqui que eu tenho na minha cabeça. Eu gostaria que ela falasse para mim, eu estou aqui ouvindo. Valeu. Só que o assunto foge um pouquinho o tema, né, doutora, que ela colocou, não é? Foge. De não mostrar. É outra área, que é a área penal, né? Outra área. Eu passaria a manhã inteira, porque ontem meu marido me fez essa mesma pergunta e saiu chateado com a minha resposta. Então, assim, é porque a gente discute muito essas coisas em casa. Vai ver que ela até escutou aqui na rádio, né? Você comentando alguma coisa nesse sentido. O que é importante, cada vez mais a gente perceber, é que não existe só esse caminho. A pessoa, o pobre, o filho de pobre, a pessoa que mora em determinada comunidade, a gente tem que buscar cada vez mais educação. A gente não pode se conformar com isso, no meu ponto de vista. Então, que há uma violência, é evidente que há. Todos nós passamos por isso. Somos todos vítimas da violência, não é verdade? Somos todos vítimas. Vítimas em potencial. É verdade. É o que a gente chama hoje em dia de uma sociedade com esse medo líquido. A gente não sabe de onde vem o tiro, de onde vem a bala, de onde vem a pedrada, de onde vem a batida. A gente não sabe, a gente vive com medo. Na verdade, quando um menor de idade se aproxima muitas vezes do nosso carro, por exemplo, que a gente acha que está lá blindado, mas não está. Então, a gente é vítima, como todos os outros são. Mas isso tem que ser levado em conta também quando a gente vai com outros, quando a gente tem que analisar o todo.
Mas a gente não pode pegar fatos isolados e achar que aquele fato isolado, ele é capaz de justificar todos os outros fatos, no meu ponto de vista. Então, se você tem um menor que é proibido, hipoteticamente, de trabalhar, porque existem normas protegendo a saúde do trabalhador, a psique do trabalhador menor, essas normas, do meu ponto de vista, são normas ótimas. São normas ótimas na Constituição, na CLT, no Estatuto da Criança e Adolescente e tudo mais. Mas existe também o contraponto. Tem muitos lugares, tem várias localidades que não têm educação. E será que realmente a falta de colégio naquela determinada localidade só gera como único caminho o trabalho? Não, a gente tem que buscar uma educação naquele local. E não o trabalho. Porque esse trabalho vai fazer com que o ciclo não seja rompido. Então, aquele menor de idade que não tem educação e que começa a trabalhar aos 10 anos de idade, aos 7 anos, como aconteceu com meu pai, esse ciclo jamais será rompido, porque ele vai continuar num subtrabalho, num subemprego, se submetendo a várias coisas, e inclusive dados da Organização Internacional do Trabalho, da própria Justiça do Trabalho, indicam que essas pessoas elas são escravizadas no futuro, de uma forma de escravidão moderna. Doutora, vamos falar agora com a Maria de Brás. Eu quero deixar bem claro, doutora Silvia Isabelle Teixeira, ela é juíza da Matra, estamos falando sobre trabalho infantil. Eu quero deixar bem claro o que eu penso. Eu acho que o menor pode trabalhar desde quando não atrapalhe os seus estudos. É o ponto de vista que eu tenho. Eu não sei a opinião da Naira. Naira, pensa o que, Naira, a respeito? Eu penso que o menor pode trabalhar, ajudar em casa, o pai e a mãe tiver uma lojinha, tiver uma biboquinha, ajudar e não deixando de estudar. O que é que você pensa, Naira? Também, a partir de uma certa idade. Certo, é claro. Não vai botar o menino com 4, 5 anos para trabalhar. Mas essa certa idade já tem previsão na lei, a partir de 14 anos. Diga, Zé. Fale aqui no microfone, é importante. Então fale alto, Zé. Trabalhar não é trabalhar sendo uma forma escrava, né? Não é de escravo, não é trabalhar 8 horas como um trabalhador normal. Mas olha só, Nário, o que acontece, o que a gente observa no dia a dia, do direito do trabalho, o Ministério Público do Trabalho observa também, a Superintendência do Trabalho e Emprego tem combatido bastante isso. Exatamente por quê? Porque muitos menores trabalhadores sustentam economicamente a casa. Entendeu? Então, aquela atividade remunerada, ela é essencial para o sustento da residência. E isso não está correto, porque quando o menor trabalha dessa forma, o menor ele fica afastado do colégio. E afastado do colégio, ele não vai crescer, ele vai ter sempre o subemprego. Esse é o problema. O problema não está no menor trabalhar. Mas, doutora, claro que tem uma outra coisa, viu, doutora Silvia? Me permita. Sobretudo a partir de 14 anos na condição de doutora Silvia Isabelle Teixeira, juíza da Matra, me permita uma coisa. Nesse país nosso, muitas vezes os menores vão estudar e já está fazendo o quê? Já termina o segundo grau. O Estado, como um todo, não dá direito à educação, só estuda quem tem dinheiro. Eu conheço várias pessoas que não podem entrar em faculdade porque os pais não têm dinheiro para pagar e aí acabam caindo na marginalidade. E isso, para mim, me permita, viu, doutor, não tem nada a ver com o menor não trabalhar. Repito, 16, 17 anos, terminou o segundo grau. Já me formei em quê? Segundo grau. Não vai entrar na faculdade se não passar na universidade, não tem condição de pagar e fica um bocado de menino trabalhando, de vendedor. Não que vendedor não seja uma profissão digna, que poderia crescer na vida, como a senhora falou, e que não crescem, na minha opinião, repito, não é porque eles trabalharam como menores, é porque esse país, ele é cheio de desigualdades, e é por isso que nós estamos no fundo do poço, e esse buraco cada dia se aproxima mais. É o que eu penso. Maria de Brotas, peraí, viu, Jorge? Licença, Mário, nesse ponto nós concordamos completamente. Não é verdade? Totalmente, concordamos. Quantos ligam pra cá? Terminei a faculdade. Tem uma amiga minha aqui agora, tá me dizendo, rapaz, me arruma uma vaga pra eu trabalhar aí que eu tô sem fazer nada. Terminou o segundo grau, tá aqui me pedindo emprego. Mas isso é um problema de educação, isso é outro problema. Não é de educação, problema social, doutora. É social que diz respeito à educação. Maria de Brotas na linha 1, depois eu tenho o Jorge Ribeiro, tem o Soares voltou, foi? Maria de Brotas, o assunto é muito polêmico. Maria, linha 1, Maria caiu. Peraí, Jorginho, Maria José do Cabula, peraí, Jorginho. Maria José? Mário. Oi, Mara, diga aí, meu amor. Bom dia, tudo bom? Tudo em paz. Parabéns pelo programa. Mário, eu queria acrescentar uma coisa. Eu tenho 58 de idade, comecei a trabalhar, eu e meus irmãos, na lavoura com meu pai e minha mãe, aos 3 anos de idade, perdi minha mãe com 3 anos e meio, fui trabalhar em casa doméstica, trabalhei até os 15 anos, Mário, e sem remuneração.
Não me deram direito de estudar, eu vim estudar depois de casada. Hoje eu sou formada em patologia clínica. Parabéns, meu amor. Parabéns. A criança tem que trabalhar, tem que estudar. Agora eu concordo com você. Não tem condição de pagar uma faculdade particular, vai fazer o quê? Esse segundo grau de formação geral não me diz para que veio, porque os cursos técnicos foram tem muitas pessoas bem-sucedidas em contabilidade, em administração de empresa, que eu também tenho pelo governo, mas formação geral não tem faculdade nenhuma, uma pessoa não tem conteúdo, Mário. Valeu, minha linda. Nossa educação não tem conteúdo para quem não é de baixa renda. Valeu, Mara. Trabalhar é fundamental, sim. Valeu, minha linda. A educação também, Mário. Obrigado. Peraí, doutora Silvia, valeu. Tem o Dalva Soares, voltou. Jorge Ribeiro está aqui na linha para falar com a doutora Silvia Isabelle Teixeira, juíza da Mata. Diga, Jorjão. Bom, Marão, doutora Silvia, boa tarde para a senhora. Foi um prazer falar contigo, Mário, mais uma vez. Prazer meu, Jorge. Veja bem, eu trago também a minha experiência de vida, Mário. Desde os meus 7 anos de idade eu trabalho com meu pai. Fui trabalhar com meu pai, porque eu tenho 7 irmãos, que desses 7, 5 são homens, e meu pai saía para trabalhar e deixava a gente em casa, certo? Meu pai trabalhava de pedreiro, né? Fazia as empreitadas dele e ia trabalhar. E nessa, a gente ficava em casa, como não tinha o que fazer, quando chegava na escola, uns irmãos iam jogar bola na rua, outros ficavam na quitanda que meu pai tinha. Manhã mantinha uma quitanda. E chegou uma situação em que iam jogar bola e deixaram a venda sozinha. Minha mãe tomou a decisão, disse para meu pai, todo mundo deixa só um para tomar conta da quitanda. E sim, que eu aprendi realmente a ter responsabilidade na vida. Hoje eu sou jornalista, graças a Deus. Entendeu? E o que eu vejo hoje é justamente isso. Eu aplaudo, Mário, a sua colocação em relação à situação que nós estamos vivendo hoje, que de fato a escola pública hoje não tem aquilo que a lei vê no papel. Então, ela é fantástica, mas na prática não existe. E se você não der ocupação para esse jovem, para essa criança, vírgula, né? A partir dos 10, 12, 15 anos, para se aprender, por exemplo, a trabalhar como borracheiro, a trabalhar como pedreiro, vendo ali como é que funciona, enfim. Então, que não vai um serviço que forçar essa criança a um trabalho muito pelo contrário, mas muito mais para ela ver como a vida, como que se deve se comportar de situações, porque é muito fácil, doutora, me perdoe falar, deixar a criança em casa quando volta da rua ou volta da escola, porque ela vai ser captada, saneada pelo tráfico de droga, como nós estamos vendo hoje aí. Valeu, Jorge. Abandonando, Mário. É minha visão pela sua colocação. Valeu. Ô Nery, vou trazer do gancho, depois, doutora Silvia, a senhora vai estar ouvindo aí para depois fazer uma geral. Eu vou falar agora com Dalva de São Caetano. Peraí, viu, Soares? Dalva, bom dia, Dalva. Primeira vez da Dalva. Dalva na linha 1, boa tarde, Dalva. Boa tarde. Primeira vez, né, Dalva? Primeira vez. Vou lhe homenagear, Dalva. Seja bem-vindo, doutora Silvia Isabelle Teixeira da Mata, juíza do trabalho, está lhe ouvindo, Dalva. Eu queria partilhar, eu sou uma pessoa, fui criada na zona rural. Trabalhei desde pequenininha e continuei. Hoje eu estou com 67, minhas irmãs também, todas já passaram de 60 anos. E o que a gente vê hoje, a criança não pode trabalhar aos seus 7 anos, mas no mundo do tráfico, eu que moro em bairro, estou vendo meus meninos que criaram por aqui perto da gente, aos 14, aos 13 anos, tudo morrendo, não chega nem aos 18. Estão ficando sem trabalho porque valeu, Dalva. O tráfego está tomando conta, Marão. Um beijo, meu amor. Deixa eu falar com o Soares para depois a doutora tá ouvindo tudo, vai fazer um pacote aqui. Soares, grande Soares voltou. Fala, Soares. Soares. Alô. Fala, meu amigão. É porque você provoca, rapaz. Entendeu? Mas o tema é bom e é polêmico, né? Bom. Então eu vou ficar do lado aí agora da doutora. Sim. Certo? Mas eu não estou contra a doutora, né? Tem um ponto de vista, viu, Soares? Uns casos aí, sim, em que o nosso país é uma contradição, certo? Aí eu pergunto, você atribui a toda essa falta de educação, toda essa falta de assistência social, a doutora atribui a quê? A um sistema de governo? Quer dizer,
o socialismo e o capitalismo, quem se encarrega mais de fabricar esses desníveis sociais? É o capitalismo ou o socialismo? Esse capitalismo que está aí devastador, né? Que acaba com a sociedade, só visa o lucro. Então, a educação não vai funcionar nunca mais. Ouviu o Dalva, ouviu o Soares, ouviu o Jorge Ribeiro, ouviu você, me ouviu, e agora a senhora tem 10 minutos para falar o que a senhora quiser, doutora, por favor. O assunto é polêmico e a senhora tem que voltar Vamos aqui. Vamos reproduzir o que a gente falava no intervalo, então. Olha só, eu começaria atrás para frente com a pergunta de Soares. Eu não seria capaz de dizer o que é melhor, o que é pior, o sistema capitalista ou o sistema socialista. Até porque sempre vivi no sistema capitalista, né? O que eu ouço, o que eu vejo de regime socialista ou comunista, enfim, do jeito que, assim, quiserem designar, é só através de reportagens. Eu nunca vivenciei isso na prática. O que eu sei é isso. O que eu observo, pelo menos como observadora social, é que hoje a gente vive numa sociedade de consumo que não basta você ter ou você mostrar, você tem que ostentar. Eu acho que essas redes sociais, elas trouxeram isso de muito danoso para a nossa sociedade, sobretudo para os nossos jovens. Então hoje, se você quer um boné John John, um tênis Nike, uma roupa Hollister, e não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai delinquir, muito tentado, dependendo de onde você mora, do quão assediado você é na condição de menor. Você pode cair nessa tentação. É possível que isso aconteça. É muito possível que isso aconteça. Mas como a gente falava no intervalo, agora eu acho que isso é muito da sociedade de consumo, do tipo de consumo que a gente tem aqui. Que a gente é extremamente estimulado cada vez mais a ostentar, porque todo mundo quer se mostrar hoje em dia. Na verdade, todo mundo quer pertencer. Então eu acho que essa é uma reflexão. Outra reflexão que a gente poderia fazer em relação a isso, assim, porque a gente não pode passar uma semana discutindo sobre esse mesmo assunto, né? Então, brevemente, eu acho que a gente pode perceber que hoje, como eu falava agora no intervalo, hoje a gente tem um descaso muito grande por parte das famílias no cuidado dos seus filhos. Então, se um pai, uma mãe não tem cuidado com o filho, é óbvio que o filho pode cair em várias tentações. Eu não estou falando só de filho de pobre, não. Estou falando de filho de rico também, porque tem muitas pessoas que têm uma condição social mais abastada e não conseguem cuidar dos seus filhos. Os filhos ficam na mão de babá e tudo mais. Então, não tem uma boa educação. Tem uma educação de qualidade no que diz respeito ao colégio e tudo mais, atividades recreativas, mas não tem uma educação em casa, não tem um amor, não tem um calor. Então, isso tudo desemboca, isso tudo repercute, cria uma consequência social, como a gente falava aqui agora há pouco. É um problema social? É, mas é um problema social que começa lá dentro da família. Então, é o ideal a criança trabalhar? Claro que não é o ideal. A gente tem normas que são baseadas em estudos, em vários estudos de várias décadas, eu diria, na verdade, de vários séculos, tratando sobre isso. No período pós-revolução inglesa, por exemplo, Revolução Industrial, né? Eu chamo Revolução Inglesa para diferenciar da francesa. Mas, enfim, no período pós-Revolução Industrial, as crianças poderiam trabalhar normalmente, livremente. E elas morriam no chão da fábrica. Por quê? Porque elas eram exploradas, inclusive sexualmente dentro das fábricas. Porque a ordem era produzir. E essas normas que protegem as crianças hoje, dizendo que a criança só pode trabalhar na condição de aprendiz a partir de 14 anos, ela existe baseada na experiência que a nossa sociedade mundial já passou. Nós já passamos por isso. Aqui no Brasil, por exemplo, na década de 30, a criança poderia trabalhar a partir de 8 anos de idade. Depois passou para 9 anos de idade. A gente chegou a 12 anos na Constituição anterior. A nossa Constituição de 88 começou permitindo um trabalho a partir de 12 anos de idade. E hoje a gente tem a proteção a partir de 14 anos de idade. Então, essas normas, elas são baseadas em vários estudos, em várias experiências ao longo de séculos. Elas não são retiradas do nada. Então, existe uma razão de ser. Estudos demonstram que quando a criança começa a trabalhar muito cedo, quando um adolescente, um menor de idade, na verdade eu diria, né? Quando ele começa a trabalhar numa idade inferior que é permitida por lei, ele tem muito mais propensão a ter doença osteomuscular relacionada ao trabalho, lesão por esforço repetitivo,
epicondilite, bursite, enfim, todas essas doenças que são relacionadas à má postura, a você não conseguir carregar tanto peso. As crianças, por exemplo, que trabalham carregando peso na Feira de São Joaquim, essas crianças têm uma grande possibilidade de comprometimento da coluna, de comprometimento do antebraço, do braço, das pernas. E essa criança, no dia que ela completar a idade para trabalhar, ela já vai entrar no campo de trabalho comprometido. Entendeu? Esse é o problema do trabalho infantil. Eu não estou aqui dizendo, Mário, de maneira nenhuma, que não é salutar que uma criança tenha... que uma criança tem responsabilidade. Claro que é salutar que uma criança tem responsabilidade. Se tem uma mãe, se tem um pai, por exemplo, para dizer como a criança deve trabalhar, se lá está ali do lado para passar um troco, por exemplo, como foi dado exemplo, como foi dito aqui, se tem um pai ou uma mãe dizendo como ele deve trabalhar com carpintaria, como ele deve trabalhar, por exemplo, com borracharia a partir de 14 anos na condição de aprendiz, ótimo, maravilha, isso tem até previsão em lei. Agora, normalmente, o que a gente observa são subtrabalhos, porque o que a gente mais observa no cotidiano trabalhista é exatamente o contrário. São crianças que começam a trabalhar numa idade muito, muito baixa, numa idade muito tenra, e essas crianças, elas são, no mais das vezes, substituídas por uma mão de obra que seria destinada ao adulto. Então, elas ganham menos, trabalham tanto quanto um adulto, carregando peso, tendo subemprego. E o que é reservado no futuro para essa criança? Absolutamente nada. Porque quando ela vai, ela pode até estudar, vai estudar à noite, estudar num horário que ela já está cansada. Ela não tem a concentração suficiente para romper aquele ciclo de educação que os pais tiveram e dizer, olha, agora eu posso ser um professor, agora eu posso ser um jornalista, agora eu posso ser um médico, agora eu posso ser um advogado, agora eu posso ser tudo o que eu quiser porque eu estudei. O que é destinado para essas crianças que trabalham numa condição que não é protegida pela lei é exatamente isso. São crianças que perdem a capacidade laborativa muito cedo e que têm como destino somente o subemprego. É o que mais a gente observa. Doutora Juíza da Mata, doutora Silvia Isabel, o problema é que realmente ele é muito complexo. Né? Isso não é uma lei. Por exemplo, tem crianças que trabalham desde cedo e podem se tornar uma doutora Silvia, não é verdade? Sim. Tem crianças que Eu comecei a trabalhar com 17, viu? Somente para constar. Era professora de inglês. Minha mãe não queria. Minha mãe ficou revoltada quando eu disse em casa que quer trabalhar. Só que lá em casa era passar exatamente isso. Na sua idade eu já trabalhava. Na sua idade eu já trabalhava. Eu já ganhava dinheiro. Não sei o que. Eu fiz, peraí, o que é que eu sei fazer da minha vida? Eu sei falar inglês bem. Então eu vou ensinar inglês. De lá eu fui trabalhar numa escola mesmo, tendo uma responsabilidade por turma. Eu ensinava 5 turmas. E depois eu disse, não, esse negócio não é para mim, que eu não vou crescer. E aí terminei seguindo o meu caminho, que era o caminho do direito, mas eu tenho essa possibilidade, entendeu? Entendi. Eu tenho essa possibilidade que é a educação. O problema é esse, é quando a criança não tem essa possibilidade. E a falta de possibilidade é exatamente a ausência de uma política pública voltada para a educação, porque para o particular existe, porque a pessoa pode pagar. Mas não existe uma preocupação total do Estado nesse sentido. Então, enquanto não houver uma política pública voltada para retirar os jovens da possível marginalidade, dando como opção, dando como destino a possibilidade de educação para no futuro ele ter um emprego melhor e romper com esse ciclo tão destrutivo que talvez tenha sido o ciclo dos pais, a gente vai estar numa sociedade muito melhor, eu acredito. Sem dúvida, doutora, a senhora está certa desse ponto de vista. Só que eu repito, o meu ponto de vista, se uma criança, por ter trabalhado, não vai deixar de chegar a ser uma doutora Silvia Isabel Teixeira. Por não ter trabalhado, também não vai deixar de chegar. Acho que cada caso é um caso. Agora, repito o que eu disse aqui para ficar bem claro o meu ponto de vista. Eu sou contra a criança trabalhar e a criança seja impedida de estudar, porque o estudo para mim é fundamental. E esse é um país que, lamentavelmente, a gente termina o 2º grau, e a senhora sabe disso, sabe concordar comigo. Sim. Já me formei. Formou em quê? Terminei 2º grau, e aí? Mas eu não posso estar na faculdade. Ou vai trabalhar, ou vai estudar. São os analfabetos estruturais. Não é verdade? São os analfabetos estruturais. Mas isso é um problema, repito, de educação, porque não se leva a educação a sério, então não basta a pessoa se formar. A pessoa tem que se formar e saber o que realmente aprendeu. Quantas pessoas a gente não observa que são formadas e falam errado, não conseguem... Não conseguem... Ela é perguntada, responde outra coisa completamente diferente, porque não entendeu a pergunta. São os analfabetos. E quantos não se formaram que fala bem? Eu tinha um amigo que já nos deixou, Geraldo Lemos, não tinha curso universitário, tinha um dos textos mais fantásticos que eu vi, Geraldo Lemos, do Jornal da Bahia. Dá para te ouvir mais um vídeo? O assunto é muito polêmico, eu tenho mais 3 minutos. Só um, Naira, pelo amor de Deus. Diga o que você quer, Libânia. No caso agora... Agora é Naira. Ela quer falar. Ela é ouvinte.
Doutora Silvia Isabel, show de comunicação aí. Já ligou o ouvinte, pronto. As crianças que trabalham na TV. Na TV. Isso é tudo considerado trabalho infantil. Agora, o Estatuto da Criança e Adolescente, assim como a CLT, permitem na área. Foi excelente essa sua pergunta, porque entre uma coisa e outra a gente termina esquecendo de falar, né? Esse tipo de trabalho é um trabalho que ele pode ser autorizado pelo juiz, hoje em dia, da Vara de Infância e Adolescente. A gente quer, na Justiça do Trabalho, trazer essa competência para a gente. O Tribunal, por exemplo, de São Paulo, que é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ele já julgou, já autorizou alguns casos de trabalho para o teatro, trabalho para a televisão. Aí você pode me perguntar, será que esse trabalho não é um trabalho excelente porque a pessoa está ganhando bem? Nem sempre. Aquelas crianças que estão trabalhando lá, tem várias que são exploradas. Tem um filme que se tornou muito famoso, onde essa história é bastante conhecida. É um filme que teve a possibilidade, um filme brasileiro que teve a possibilidade de ganhar até o Oscar e tudo mais. Então perguntaram ao diretor do filme, como foi que você conseguiu aquela cena daquela criança chorando tão real? E aí ele disse na maior naturalidade, sabe como eu consegui aquilo? Eu cheguei para a criança e perguntei, o que é que você ama mais na vida? E a criança disse, minha mãe, pois a sua mãe morreu. E ele conseguiu um choro verdadeiro. Ele conseguiu a dor verdadeira daquela criança para a cena do filme. Ou seja, será que uma criança dessa realmente trabalha uma atividade digna? Entendeu? Esse é o questionamento. E esse filme foi um filme que foi indicado ao Oscar. Se a gente conseguisse lembrar, assim, eu acho que os ouvintes vão saber exatamente de quem eu estou falando, exatamente da cena. Doutora, 2 minutos, Eduardo da Federação, eu tive que botar as linhas aqui. Doutora Silvia Isabel Teixeira, dando uma aula aqui, um show na Juíza do Trabalho. Ela é da MATRA, diretora de Cidadania dos Direitos Humanos, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 5ª Região, Bahia. Cadê minha amiga Andréa? Como é que está ela? Andréa Presas? A minha comadre, a madrinha do meu filho. Minha amiga, minha parceira, onde é amiga. Ela fala muito bem de você mesmo. Muito dela, André, minha amigona André. Eduardo! Opa, tudo bom? Fala, Duda, diga aí, velho. Bom dia a todos aí, a doutora. Eu só gostaria de falar isso assim de um certo esclarecimento. É que às vezes eu vou em lan house, entendeu? Aí o que acontece? Na house eu vejo crianças brincando de tiro nos videogames lá. Eu acho que aí é alvo para os mais experientes, entre aspas, entendeu? Para futuramente lançar arma na mão dessas crianças. Infelizmente a juventude no Brasil às vezes torna-se alvo desse pessoal que tenta destruir. A exemplo, esse cantor aí do carnaval, que incentiva ao pessoal ao tráfico e ao uso de drogas. Então o que o Poder Judiciário faz no sentido de coibir o uso de programação de tiros assim, pela internet em lan house? Valeu, velho. Esse é um problema, eu volto a dizer, um problema de educação doméstica, né? Os pais não tomam conta dos filhos e permitem que os filhos joguem esse tipo de jogo. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, ele sequer assiste televisão, ainda. Porque eu não acho saudável. Boa, e não deixa assistir novela não, doutor? Não, novela não. Eu tinha um amigo meu... Nem eu assisto novela. Há 15 anos atrás, chamado Reinaldo. Ele proibia as filhas de assistir televisão. Eu digo, mas rapaz, não é preciso na época de hoje. E hoje eu bato palmas para ele. Porque televisão é o órgão que mais deseduca as crianças e adolescentes. Criança tem que brincar, sair de casa, ocupar os espaços públicos para a gente não ficar vendo traficante, marginal, fumador de crack, de maconha e tudo mais. Você tem que ocupar as praças pelas famílias. É isso que a gente tem que fazer.